Hoje é dia 1º, né? Segundo editorial do dia e sexto. Mas vamos falar sobre tudo que está acontecendo, tarifas chegando, a coisa está cada vez mais complicada e vem bomba por aí, tá? Uma das bombas é o Tagliaferro. Pois é, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes resolveu virar X9. Vai denunciar tudo que o ministro Alexandre de Moraes fez, inclusive para o Parlamento Europeu. E o Eduardo Bolsonaro já está alinhado para fazer as denúncias ao Parlamento Europeu. A matéria é da Folha de São Paulo. Eu já tinha dito para vocês que o Alan dos Santos tinha feito uma live com o Eduardo Tagliaferro. O Tagliaferro foi assessor do próprio Alexandre de Moraes e disse que tinha muita coisa errada, né? Nós vamos falar sobre isso. Outro ponto que a gente precisa falar. Matéria do jornal Metrópolis é o seguinte: o PT literalmente quer o caos. Olha só, o PT vai acionar o STF contra a Magnitsky para impedir o bloqueio a Moraes. Eu é que não queria ser amigo de um cara desse, né? O verdadeiro amigo da onça. Peraí, vamos entender. Se eu posso ser sancionado pelas decisões do Alexandre de Moraes e eu já estou na mira, eu sou um ministro do STF, já estou na mira, sou eu que vou decidir contra a lei Magnitsky para que ela chegue até mim? Você tá me achando com cara de doido? Né? Eu acho que os ministros do STF pensaram isso, né? A não ser que caia em algum que está realmente alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes, ele pode, inclusive, ser alvo da lei Magnitsky. E aí, se ele dobrar a aposta, a lei Magnitsky vai chegar com mais força aos ministros do Supremo, e não só sobre os ministros, né? Sobre o Brasil inteiro. O Paulo Figueiredo mesmo fez uma publicação que está famoso, Paulo Figueiredo. Toda hora está aparecendo na Globo agora, né? O Paulo Figueiredo fez uma matéria aqui dizendo que se o Brasil resolver dobrar a aposta, oito tipos de sanções diferentes podem chegar até o Brasil. E aí não é brincadeira, né? O Eduardo Bolsonaro busca uma nova sanção após o Trump usar a Magnitsky. E agora, né, o Moraes não está de brincadeira, né? Lembra do caso do Tagliaferro? Pois é. Pode chegar nas mãos do Eduardo Bolsonaro para ser o novo articulador anti-Moraes, não agora nos Estados Unidos, mas lá na Europa. Além disso, não é só o Trump que quer a cabeça do Lula e do povo brasileiro, infelizmente, graças ao Lula. O Congresso norte-americano também já está avançando com um projeto de lei que impõe sanções à Rússia, mas de modo colateral, 500% ao Brasil. E aqui não vai ter isenção, aqui não vai abrir nenhuma, vamos dizer assim, exceção, não. É sanção dura, sanção pesada, e aí, meu amigo, salve-se quem puder. Por outro lado, né, a crise com os Estados Unidos aproximou o Lula do STF, mas o Congresso Nacional, não. Até que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota resolveram ali dar uma pincelada, né? Mas a realidade é que ninguém está disposto a caçar essa briga, não. E aí, só para constar, o Lula chamou uma reunião em prol do Moraes e queria que fosse feita uma carta em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Detalhe, nessa, a maioria pulou fora. Vamos falar sobre isso? Então seja muito bem-vindo, é um prazer enorme, uma honra ter vocês aqui conosco no nosso editorial. É sempre um prazer poder estar falando sobre o que está rolando na política, né? E se você puder se inscrever no canal, te agradeço muito a confiança que você pode estar depositando aqui no nosso canal, inscrevendo-se sempre para receber as melhores informações. Recadinho rápido para vocês. Vocês têm acompanhado, né, tudo que está acontecendo aqui na República das Bananas, né, no Brasil. A gente está vendo ministros que vão ultrapassando os limites legais. Vários jornalistas já falam isso, né? Decisões arbitrárias, uma censura descarada. E a justiça está sendo usada contra quem simplesmente pensa diferente, né? Eu que o diga. E quando isso, né, a gente está apresentando, boa parte da imprensa, o pior é que, além de não fingir que não está fazendo nada, apoiando esse arbítrio, né? Mas existem sempre jornais que eu dou apoio porque fazem um trabalho diferente. Um deles é a Gazeta do Povo. É um dos poucos jornais que está ali, né, firme, ele não se rende e
eu confio, né, na forma de jornalismo que a Gazeta do Povo faz. Ali eu me sinto representado. É por isso que eu tenho uma parceria com a Gazeta do Povo. Nessa parceria, olha só, R$ 4,90 por mês durante 6 meses. É o sistema de assinatura, você vai fazer uma assinatura, R$ 4,90, e aí você tem assinatura. E você pode clicar aqui no link aqui, então, que eu vou deixar aqui para vocês, ó, www.gazetadopovo.com.br/Sandro. Se você fizer o link, você vai ganhar o desconto, ainda me dá, né, uma ajudazinha. Então, tá aqui na descrição aqui. Faço isso porque realmente, Gazeta do Povo, eu confio. Se eu não confiasse, pode ter certeza que eu não estaria aqui falando para vocês. Fechou? Bora entender o que tá rolando? Vem comigo. Primeira matéria. É o seguinte, pessoal. Eduardo Tagliaferro é o nome que está apavorando, mexendo com o sistema. Olha só, o Eduardo Tagliaferro, ele foi assessor do ministro Alexandre de Moraes. Lembra quando teve aqueles vazamentos de informações, vazamentos sobre matérias, em que todo mundo estava desesperado, né? Porque poderia ser a queda do Alexandre de Moraes, porque mostrava ali que alguns dos seus assessores estavam, sem sombra de dúvidas, perseguindo opositores, perseguindo jornais. É onde saiu aquele título, aquele texto, Use a Sua Criatividade, contra a Revista Oeste. Você lembra disso? Ou que eles querem pegar o Eduardo Bolsonaro? O Tagliaferro era o coordenador da desinformação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E aí, o Tagliaferro agora falou que vai dar com a língua nos dentes, vai soltar tudo contra o ministro Alexandre de Moraes. Detalhe, nem é nos Estados Unidos, é na Europa. Meu amigo. O que dizem as mensagens de Tagliaferro que a Gazeta do Povo revelou com exclusividade? Sim, foi a Gazeta do Povo uma das pioneiras, né, na divulgação da situação do Tagliaferro. Dá uma olhada. Após as sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, que é ex-assessor do Moraes, né, disse que prepara novas revelações. A afirmação foi feita em entrevista aos jornalistas Alan dos Santos, Ernesto Lacombe e Max Cardoso na última quarta-feira. Eu mencionei isso para você. Eu tentei subir o vídeo e o YouTube, não sobe. E aí eu não sou besta, né, de confrontar o YouTube, né? Agora, o que acontece é que eu já tinha dito para vocês o que tinha acontecido. O YouTube pode até travar o vídeo que eu ponho, mas o meu pensamento, isso não. Agora, a Folha de São Paulo já divulgou. Tá impossível esconder. Até porque quem fez a divulgação dessa matéria à época foi a própria Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo que fez essa divulgação. Dá uma olhada aqui. Ex-assessor prepara denúncia contra Moraes ao Parlamento Europeu. Dizem aliados. Eduardo Tagliaferro trabalhou com o ministro em gabinete contra desinformação ainda lá no TSE. Você lembra da época do TSE lá? Pois é. Olha o que ele falou. Abre aspas. Destruiu a minha vida e de várias pessoas. Isto é pouco. Logo, eu estarei mostrando para o Brasil quem é Alexandre de Moraes e os bastidores do seu gabinete. Fecha aspas. Escreveu o ex-assessor nas redes sociais na quarta-feira. Abre aspas novamente. Só chegavam coisas no gabinete da direita, nada da esquerda. E isso me chamou a atenção e eu comecei a questionar esse tipo de coisa. Disse. Ele afirmou que não daria detalhes do que possui para não perder a graça. Pois é, esse jogo está ficando bem interessante, né? Então, realmente, ele agiu certo. Não vai falar nada para não perder a graça. Ou seja, ele quer soltar a bomba de uma vez só. Né? O Fernão Lara também fez o seguinte comentário. Olha só. O ex-assessor do TSE, o Eduardo Tagliaferro, prepara uma denúncia contra o ministro para ser entregue ao Parlamento Europeu. Foi o que informou a Folha de São Paulo. Ele alega ter documentos e trocas de mensagens que comprovam perseguições a políticos de direita, ordens de censura e derrubada de publicações e perfis das redes sociais. Aí ele cita aqui, né, o trecho que fala que destruiu minha vida e tudo. Este
é o Eduardo Tagliaferro, junto ao Alexandre de Moraes. Então, assim, é uma verdadeira bomba, né? Agora, se você somar ao fato que o Eduardo Tagliaferro já está na Itália, já tem uma audiência marcada no Parlamento Europeu, a Carla Zambelli está lá, pode ter ajuda da própria Meloni agora. Adivinha quem brotou na área para dar um help? Ele, o Chapolin Colorado? Não. Eduardo Bolsonaro. Matéria do Metrópolis no próximo bloco. Pois é, meu irmão, não tá nada brincadeira. Olha só, matéria do jornal Metrópolis, o deputado Eduardo Bolsonaro está em busca de novas sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Depois que o Trump aplicou as sanções, né, agora ele quer atuar junto à União Europeia para impor sanções ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Agora, o detalhe bem interessante é que bem na hora vem esse presentinho chamado Tagliaferro para o Eduardo Bolsonaro. Escuta só o que diz aqui, né, essa matéria do Metrópole, do Paulo Capelli. O deputado Eduardo Bolsonaro busca uma nova sanção ao ministro Alexandre de Moraes após o governo de Donald Trump punir o magistrado com a Lei Magnitsky. O parlamentar atua para que, além da punição aplicada pelos Estados Unidos, Moraes seja sancionado na União Europeia, com restrição de entrada nos países e congelamento de bens que vem a ter no velho continente. Eduardo Bolsonaro disse a aliados que buscar sanções ao ministro na Europa será a sua prioridade número 1 no segundo semestre deste ano. Ele pretende cruzar o Oceano Atlântico para articular a medida. Nessa quarta-feira, um grupo de 16 parlamentares europeus enviou uma carta à alta representante da União Europeia, Kaja Kallas, pedindo punição a Moraes por censura e perseguição política. Os signatários acusam Moraes de promover um autoritarismo judicial, comparando as ações do magistrado a regimes como China e Rússia. O documento aponta que o ministro teria usado o seu cargo no STF para banir Bolsonaro das redes sociais e proibir terceiros de vincularem entrevistas e áudios com o ex-presidente. Pois é, pessoal. Essa ida do Eduardo Bolsonaro, com toda certeza, não mira só o Alexandre de Moraes. Tem a mira, né, num grande aliado do Alexandre de Moraes, que é o próprio Gilmar Mendes. Gilmar Mendes foi um dos poucos que declararam apoio aberto ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ele e Barroso já sabem, né, que não está nada brincadeira para eles, né, quando o assunto é Donald Trump. Dá uma olhada no trecho dessa matéria da Jovem Pan, onde eles falam que as sanções financeiras aplicadas ao Moraes já são possíveis de acontecer ao próprio Gilmar Mendes e ao ministro Luiz Roberto Barroso. O governo dos Estados Unidos avalia ampliar as sanções aplicadas com base na Lei Magnitsky a outras autoridades do Judiciário brasileiro, incluindo o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade surgiu após os Estados Unidos imporem restrições diretas ao ministro Alexandre de Moraes, acusado por Washington de envolvimento em violações de direitos humanos e abuso de autoridade. Segundo fontes próximas à equipe de política externa do presidente Donald Trump, que lidera as articulações nesse campo, nomes como Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e até do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, estariam sendo analisados para futuras sanções. A justificativa seria o apoio ou omissão desses atores em decisões consideradas autoritárias e incompatíveis com normas internacionais de liberdades civis, associadas principalmente à gestão de Moraes na presidência do TSE no inquérito das fake news. A sanção contra Alexandre de Moraes, que já está em vigor, inclui o congelamento de ativos sob jurisdição americana, proibição de entrada nos Estados Unidos e restrições de acesso ao sistema financeiro do país. Se aplicada a outros membros do STF, as consequências seriam as mesmas: exclusão bancária, impacto em investimentos pessoais e desgaste diplomático para o Brasil. A possível inclusão de Gilmar Mendes no pacote marca uma escalada nas tensões entre Washington e o Supremo Tribunal Federal do Brasil, além do impacto direto sobre a atuação internacional dos ministros. Analistas alertam que a medida pode gerar atrito formal entre os governos Lula e Trump, caso as sanções venham de forma coordenada com setores ligados ao Partido Republicano. Fontes ouvidas por veículos brasileiros que têm acompanhado o tema nos bastidores apontam que a decisão final dependerá do
comportamento do STF diante das punições já aplicadas a Moraes. Se houver um movimento institucional de apoio irrestrito às ações do ministro sancionado, o risco de novas inclusões na lista aumenta. Caso contrário, os Estados Unidos podem optar por pressionar apenas politicamente, sem ampliar o alcance jurídico da Lei Magnitsky. Meu irmão, você não tem noção do tamanho disso. O governo Lula vai estar tão mal das pernas, mas tão mal das pernas, a coisa está tão complicada para ele, que nem os deputados republicanos, ou melhor, os democratas, estão a fim de ajudar o Lula. Resumindo para você, nem a esquerda dos Estados Unidos está a fim de defender o ministro Alexandre de Moraes nessa. Pelo contrário, eles propõem, em texto conjunto, até aumentar as sanções contra o Brasil. Agora, o PT, eu não sei se vale a pena ter um amigo desse. Eu gostava muito de assistir o Chaves, onde tinha uma cena que o Chaves ia defender o seu Madruga e falava: ele é uma tripa seca, mas é o meu amigo. Ele é feio, mas é o meu amigo. E eu acho que o PT está fazendo isso com o Alexandre de Moraes. Você vai entender o porquê. Segundo a matéria do Paulo Capelli, o Lindbergh Farias, uma coisa muito estranha. Entrou com uma ação no STF contra a Lei Magnitsky para impedir o bloqueio ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, quer jogar o restante dos 11 ministros, os 10 que sobram, na fogueira, junto com o ministro Alexandre de Moraes. Então ele pode até ganhar uns pontinhos com o Alexandre de Moraes, mas os outros ministros olharam assim e falaram: opa, aí não, companheiro. Tá me lascando? Se eu tiver que defender o Alexandre de Moraes nessa, quem vai se lascar sou eu, vai dar ruim, Então o PT entrou com essa ação e ele aposta que o Supremo Tribunal Federal tem que dar uma decisão, e essa decisão do STF do Brasil vai valer lá dentro dos Estados Unidos. Se é justamente isso que os Estados Unidos reclamam, que o Alexandre de Moraes invadiu a prerrogativa dos americanos. Meio complicado, Bem complicado. Mas olha isso. Paulo Figueiredo publicou o seguinte: além da Lei Magnitsky, as sanções podem alcançar o Brasil também, porque por enquanto veio o tarifaço, e aí todo mundo achou que ia vir uma bomba econômica com caráter sancionatório, e veio mais um foco na economia, dando isenções, ou seja, deu um sinalzinho do que pode acontecer. Agora, o Paulo Figueiredo diz o seguinte: os Estados Unidos podem impor 8 tipos de sanções ao Brasil se o governo Lula decidir retaliar. Segundo o Paulo Figueiredo, os estados vão pôr 8 sanções. Especialistas alertam que o Trump tem margem ainda para escalar sanções contra o Brasil além das tarifas e Lei Magnitsky. Medidas podem incluir embargos setoriais, sanções secundárias, restrições diplomáticas e até rompimento de relações. O Brasil corre o risco, por proximidade ideológica com Rússia e China, segundo analistas. A escalada pode ocorrer se Lula usar a reciprocidade tarifária ou se o STF acelerar o julgamento do Bolsonaro. Mas justamente o que eles disseram é que vão acelerar o julgamento do Bolsonaro. E os congressistas americanos vão acelerar sanções contra o Brasil. O Brasil já é visto nos Estados Unidos, parte da Europa e em alguns lugares do mundo, na Argentina, por exemplo, também, como ditadura, regime e não mais democracia. Dá uma olhada nessa matéria. O projeto no Congresso dos Estados Unidos pode gerar tarifa de 500% ao Brasil. Por que vocês estão vendo um elefante e um burrinho? O burrinho representa a esquerda, o elefante representa a direita, lá nos Estados Unidos. O que acontece? Lá, juntos, congressistas democratas e os republicanos, ou seja, direita e esquerda, querem aplicar um projeto de lei de sanções à Rússia de 2025 agora. Já está tramitando no Senado, e prevê um adicional de 500% de embargos, tarifas, taxas e sanções aos aliados da Rússia. Adivinha? Quem é o principal aliado da Rússia hoje? Brasil! Pois é o Brasil
que pode tomar 500% na lata. E aí eu te digo, os democratas, né, a turma da esquerda, está apoiando este projeto. Né? Eles querem esse projeto juntos. Tá? Então, assim, vai ser difícil o Brasil fugir desse impacto. E o STF, Congresso e Presidência da República, os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, estão alinhados, estão 100% fechados ou parece que começou a dar um racha? Parece que começou o racha. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis publicada há 4 horas atrás. A crise com os Estados Unidos aproxima o Lula do STF. Daí novidade nenhuma, né? Todo mundo já sabe que um depende do outro, ou melhor, o Lula depende do STF, né? Agora, o Congresso está mantendo distância, inclusive do próprio STF. A crise entre o Brasil e os Estados Unidos amplia a imposição de sobretaxa pelo governo norte-americano, tem levado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a se alinhar com o Supremo Tribunal Federal na resposta institucional. Enquanto isso, o Congresso Nacional busca postura mais comedida, evitando protagonismo nesse embate. Fez uma notinha de rodapé pro forma, para fingir que está defendendo a soberania nacional. Mas cá entre nós, eles sentiram? Eles sentiram. E o ministro Alexandre de Moraes está ficando isolado? Isso é fato. É só observar os sinais. Dá uma olhada. Matéria do Poder 360. A maioria do STF se recusou a assinar uma carta em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Ora, quem diria, né? Ele, que era o todo-poderoso, todo mundo falava que a democracia seria salva pelo ministro Alexandre de Moraes, está sendo abandonado pelos seus pares. O ministro foi punido com a Lei Magnitsky, pressionou os colegas para ter apoio unânime, mas não teve sucesso não. O racha no Supremo ficou explícito em jantar organizado por Lula. O Vinícius Carrion escreveu o seguinte, isolado, né? Mais da metade dos 11 ministros considerou impróprio fazer um documento assinado por todos para contestar uma decisão interna dos Estados Unidos. Essa atitude foi uma decepção para o ministro Alexandre de Moraes, né, gente? Quem esperava ter uma unanimidade a seu favor? Pensou-se, então, em uma outra saída. Um jantar no Alvorada. Nova frustração. O quórum do jantar foi de apenas 6 dos 11 ministros. Ou seja, ninguém solta a mão de ninguém até o homem laranja aparecer e, vral, soltar uma Magnitsky no meio da sala. Pois é, o jogo não tá brincadeira, não. Até algumas figuras que antes não falavam nada resolveram se manifestar. E os generais? O que eles falam sobre tudo isso? Vamos saber? Um general classificou a sanção dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes como uma vergonha global. Peraí. Mas não tira conclusões precipitadas, não. Se você ler a matéria, você vai achar que ele está chamando de vergonha global a sanção do Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Não é isso que você pensou ao ler a matéria? Errou, tá? Na verdade, o general Paulo Chagas, ele usou suas redes sociais e fez uma publicação onde ele disse que a sanção sobre o ministro Alexandre de Moraes colocaram o Brasil, o Moraes, junto dos piores sujeitos, e que isso é uma vergonha. Olha o que ele escreveu aqui, vale a pena ser lido. Tá? Se hoje o Brasil passa a vergonha global de ter um juiz da Suprema Corte colocado ao lado de gente como ditadores da Belarus, né, os responsáveis pelo assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi, é graças a uma outra vergonha ainda maior. A omissão, quando não o aplauso, de todos que poderiam ter freado o ímpeto autoritário do Alexandre de Moraes e não fizeram. Pois é. Foi preso, infelizmente, mas falou o que pensava. Brincadeira, tá? Não foi preso, não. Mas assim, é pouco, né? É pouco ver os generais, eles têm medo de se manifestar contra o ministro Alexandre de Moraes ou contra qualquer abusividade que são feitas, inclusive, como por exemplo, o que acontece com o Braga Neto é um absurdo. E sabe, a própria classe,
abandona a própria sorte. Chagas disse que não é uma cavalaria em branco, azul e vermelho que salvará o Brasil e devolverá a democracia ao país. Ou seja, ele sabe, não é o Trump que vai ser o responsável por salvar o Brasil do autoritarismo e de uma possível escalada autoritária. Tem que ser do próprio povo. É o povo que tem que sentir na pele o seguinte: nós temos apoio? Temos. Devemos agir? Sim. Esse é o recado do general. Bom? Agora, e o Paulo Figueiredo? Vamos falar sobre ele? Olha só que interessante. O Barroso recusou encontrar o braço direito do Eduardo Bolsonaro em Miami. Então, já estão sendo tratados como o Batman e Robin, né? Batman, o Eduardo Bolsonaro, e o Robin, o Paulo Figueiredo. Pois é. O Paulo Figueiredo queria encontrar, né, o Luiz Roberto Barroso para conversar com ele. Talvez até dizer, recua, volta, ainda dá tempo de recuar, vai, apoie uma anistia, dá tempo ainda. Pois é, veio uma dor de cabeça aí grande, né? Um amigo em comum do Paulo Figueiredo foi lá e tentou conversar com ele, né? Ele disse o seguinte: olha, eu soube pelo governo americano que o Barroso estaria aqui, existiria um impasse sobre o visto dele. Decidiram deixá-lo entrar por conta do anúncio das tarifas, que aconteceria no dia seguinte, e não queriam antecipar o conflito diplomático. Eu comentei com um amigo em comum, sabia que o Barroso estava aqui, e ele sugeriu um encontro. Eu apoiei a ideia, disse que provavelmente seria a última oportunidade de conversarmos aqui nos Estados Unidos, porque sabia que ele fatalmente perderia o visto. É o que disse o Paulo Figueiredo. Mas é interessante. Paulo Figueiredo era um blogueirinho, mequetrefe, bolsonarista. Não. Neto de ditador. Eram como a imprensa chamava ele. Só que agora a imprensa está começando a dar atenção para ele, né? Xingar ele agora, para talvez receber uma magnífica num jornal? Não. Paulo Figueiredo. O Alexandre de Moraes está histérico e descontrolado. Dessa vez eles escreveram: para o jornalista e youtuber Paulo Figueiredo. Parabéns, Paulo Figueiredo. Você acabou de ser promovido de blogueirinho, neto de ditador de extrema direita pela imprensa para jornalista e youtuber. Como as coisas mudam, hein? Para o jornalista e youtuber Paulo Figueiredo, as sanções contra outros ministros do Supremo Tribunal Federal por parte dos Estados Unidos virão sem sombra de dúvidas, caso o ex-presidente Bolsonaro e outros réus do processo sobre a tentativa de golpe de Estado não sejam anistiados. E aí, né, a jornalista da Globo falou sobre o Paulo Figueiredo, que deixou de ser um blogueirinho, né, um blogueiro radical, fascista, ditador, fugitivo, e outros istas, taxistas e outras, virou agora um grande articulador. Então, assim, para não fugir da regra, que tal chamar ele de articulista, né? O Paulo Figueiredo não é um personagem qualquer. Ele mora nos Estados Unidos desde 2000. Agora ele não é um qualquer, tá? 2017, portanto, há 8 anos, ele é vamos dizer assim, um articulador, um atiçador da extrema-direita nos Estados Unidos contra o Brasil, e ele é o braço direito na operacionalização desses ataques do Trump contra o Brasil. Ele, braço direito do Eduardo Bolsonaro. E tem mais, né? Quando o Donald Trump faz um decreto instituindo o tarifaço contra o Brasil e não cita os motivos comerciais para esse tarifaço, mas cita, além do Jair Bolsonaro e o processo, né, no Supremo, cita o Paulo Figueiredo, aí você fica pensando, puxa, o presidente dos Estados Unidos citar o Paulo Figueiredo, ou seja, ele está embrenhado na extrema-direita norte-americana, que a gente sabe que é o centro da extrema-direita internacional, toda em torno de um personagem chamado Sandra, me ajuda.
Steve Bannon, que foi o grande articulador da primeira campanha do Trump à presidência e até hoje é um grande articulador internacional dessa extrema-direita. E mais, né, quando a gente vê, você estava falando, Marcelo, que eles criam provas contra eles próprios, né? Você vê o Paulo Figueiredo postando hoje ameaças a ministros do Supremo que decidiram fazer o óbvio, defender o Alexandre de Moraes dos ataques do Trump e daí do uso da lei Magnitsky, que é uma lei, como a gente vem falando, que é contra terrorista, grandes traficantes, grandes corruptos. Violadores de direitos humanos. E a lei Magnitsky foi usada contra o Alexandre de Moraes. E aí o Paulo Figueiredo tem o desplante, a audácia de usar as redes sociais publicamente para ameaçar ministros que defendem, ou seja, provas assim, é igual a tentativa de golpe. Provas, profusão de provas. E o Paulo Figueiredo... Pois é, hoje o Paulo Figueiredo vai dormir mais feliz, pode ter certeza disso, tá? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus lhe dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Desculpem o atraso do editorial, falta de internet, entre outras coisas aqui. Mas vocês viram que é porque a gente estava mudando o cenário aqui um pouquinho. Bom, grande abraço. Fiquem com Deus e eu vejo vocês. Próximo editorial, 4 horas da tarde, eu estou de volta no nosso chá da tarde.